Olá, eu sou Ana Maria Libório e hoje eu quero trazer para vocês um tema muito pedido, né, pelas pessoas que gostam de numerologia, que querem aprender numerologia, que é a pirâmide invertida, né? As pessoas me perguntam muito o que é, como faz, porque tem muitos vídeos por aí assustando muitas pessoas com a pirâmide invertida, né? Porque a pirâmide invertida é a soma das letras do nome formando duplinhas, né, de números. E tem muitos aí segmentos da numerologia que trabalham mostrando para a pessoa o lado negativo dos números. E a numerologia pitagórica não tem esse sistema, né, de assustar. A numerologia pitagórica orienta, é uma psiconumerologia. Então nós que trabalhamos com a numerologia pitagórica, se nós percebermos, né, que a pessoa tem números que não trazem sequências positivas, o que a gente faz? Dá uma sugestão de mudança na assinatura, né, sem precisar falar que aquele número é um número que pode causar um acidente, ou aquele número pode causar uma perda, ou uma doença grave, né? Eu, por exemplo, quando eu percebo que o meu cliente tem um número que pode estar trazendo uma probabilidade de doença, eu vou sutilmente dizer, olha, cuida da sua saúde, né? Não abusa da sua saúde, se você continuar abusando, você pode vir a ter um problema de doença, enfim, tudo é uma maneira, né, da gente falar, porque às vezes a gente não sabe como é que a pessoa vai ouvir aquilo, às vezes a pessoa fica tão impressionada que ela vai atrair para ela uma coisa ruim, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma pirâmide. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar para você, mas aqui no meu canal do YouTube, Ana Maria Libório, você tem vídeos já falando da pirâmide para você assistir, aprender o que significa, né, fazer uma pirâmide invertida, ou triângulo invertido, como alguns chamam. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as 9 primeiras letras do nome da pessoa. E essas 9 primeiras letras do nome da pessoa, por quê? Porque lá em cima nós vamos relacionar, como eu vou mostrar, aos períodos de idade. Então, de 0 a 9, 9 a 18, 18 a 27, que são os ciclos de 9 em 9 anos, né? Então, nós trabalhamos só com as 9 primeiras letras. A numerologia cabalística, por exemplo, trabalha com o nome todo, mas eu não sei como é que vai identificar a idade, né? Eles veem o mapa como um todo, o nome e o sobrenome da pessoa. Então, quando o nome, né, da pessoa não tem 9 letras, você vai continuar com o sobrenome. Então, por exemplo, Ana Maria L. Ana sem o H. Se eu colocar o H, Ana Maria vai dar 9 letras, né? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou mostrar para vocês o gráfico. Vai estar aí na telinha. Você coloca o nome da pessoa em letra de forma e você vai colocar, por exemplo, este nome aqui, Maria Apar, que são 9 letras, né? Aí eu vou colocar embaixo de cada letra um número correspondente à tabela pitagórica, né? Então, o M vale 4, o A vale 1, o R vale 9, o I vale 9, o A vale 1, o A vale 1, o P 7, o A1 e o R9. Então, na primeira linha eu coloquei o valor de cada letra. E aí eu vou somar. O 4 mais 1, 5, coloco na linha de baixo. 1 mais 9, 10, que dá 1. Depois, 9 mais 9, 18, que dá 9. 9 mais 1, 10, que dá 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 7, 8. De novo, 7 mais 1, 8. 1 mais 9, 10, que dá 1. E assim eu vou fazendo nas outras linhas, nas linhas de baixo, até chegar lá no fim da pirâmide, quando eu tenho um número só, né?
Então, acho que deu para entender, deve ter ficado bem claro. E como é que você vai relacionar as idades? Você vai olhar lá em cima, vamos supor que a pessoa está com 45 anos, né? Você vai olhar naquela coluna para baixo para ver mais ou menos o que fica entre 40 e 45 anos. Então, dos 41 aos 49, dos 43 aos 47, dos 44 aos 46, ou mesmo aos 45 anos, né? Nós vamos ver todas as idades onde estão vibrando aquelas letras, formando aquela duplinha de número. E aí vai ser estudado cada dupla de número, principalmente aquela dupla de número que está vibrando naquele período da vida da pessoa, tá? Agora, uma coisa muito importante que a gente não deve deixar quando a pessoa tem uma sequência de 3 números em seguida no mapa, que não é legal. Quando a pessoa tem mais que 2 números, não é legal, 3, 4 números em seguida, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai trocar a letrinha, vai abreviar o nome, para que não tenha aquela sequência que não é positiva, né? Que pode trazer uma série de problemas, como eu vou mostrar para vocês. Às vezes, essa sequência não está na primeira linha, está na segunda, na terceira, na quarta linha, e a gente vai fazer exatamente essa substituição da letra, ou vamos acrescentar mais uma letra, enfim, vamos dar um jeitinho daquela sequência não ficar vibrando no nome da pessoa. Então, por exemplo, uma sequência de 1, 1, 1. Eu vou citar 3 nomes aqui para vocês. Vandressa, que tem o SSA, que é o 111. Jasmin, que é o J, o A e o S, 111. Alessandra, SSA. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar, por exemplo, um Y em alguma letra, vou dobrar uma letra. No Jasmin, aqui não dá certo acrescentar uma letra, eu vou tirar uma letra, ou eu vou abreviar o nome da pessoa. Tem outros casos que dá para tirar, né? Agora, uma sequência de 1, o que significa? Naquele período da vida da pessoa, muita limitação, muita estagnação, ou então um período onde ela tenha sempre muitos recomeços. Sabe quando tudo está indo muito bem e termina do nada e ela tem que recomeçar? Pode acontecer isso numa sequência de 1, 1. Uma sequência de 2, 2, 2, né? Por exemplo, o nome Maiara. Tem na segunda linha uma sequência de 2, 2, 2. O que eu posso fazer? Substituir o I por um Y, né, no caso. E aí, o que acontece com uma pessoa que tem uma sequência de 2, 2, 2? Naquele período, ela fica muito indecisa, ou muito dependente, ou muito insegura. Ou então, naquele período, dependendo do mapa dela, é um período onde ela sempre vai servir ao outro, sabe? Ela sempre vai deixar que as pessoas sejam dependentes dela. Então, ela só serve e nada para ela. Isso é uma sequência de 2, 2, 2. Uma sequência muito comum é com os nomes que tem a sequência do 3, 3, 3. Luci, Lucas, Luciana, tem o 3, 3, 3 em seguida. O que pode ser? Pessoas que têm problemas respiratórios, problemas de rinite, de bronquite, isso mais na infância, né? Ou essa pessoa que tem uma sequência de 3, 3, 3 ser muito dispersiva. Sabe aquela pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo e acaba não tendo foco? Então, repara se você conhece pessoas que se chamam Luci, Lucas, Luciana. Podem ser pessoas muito dispersivas, ou então pessoas que falam demais. Fala, é muito prolixa, sabe? Aquela pessoa que não vai ao ponto. Já as pessoas que têm a energia do número 3 são assim, né? Ela vai contar uma coisa, ela conta uma novela antes dela chegar no ponto, né? Mas a sequência nunca é legal.
Eu fiz um mapa uma vez de um rapaz que chamava Diogo. E em seguida do nome Diogo, né? Porque Diogo tem 5 letras, né? E a sequência do nome Diogo, eu não me lembro se ele tinha um segundo nome, se ele tinha um sobrenome que completou as 9 letras, davam 2 sequências muito ruins para ele, né? Porque às vezes não é como a pessoa se chama, é como ela assina o nome. Às vezes ela está assinando de um jeito que vai formar aquela sequência negativa. Então a sequência do 444 e a sequência do 888, como aconteceu com este moço Diogo, né? Ele tinha essas 2 sequências negativas, 444, aliás ele tinha 4 números 4 e tinha o 888 mais abaixo. O que é um 444? Pode ser um período de muita restrição, um problema de muita dificuldade no trabalho. Sabe aquele período que a pessoa trabalha muito, mas ela não consegue ter estabilidade, ela não consegue ter foco, ela não consegue ter bases sólidas? Pode ser um período 444, ou então de doenças de articulação, problemas nas articulações. E o 888 é pior, né? Pode ser uma doença grave ou até um acidente, né? Eu já contei aqui numa das minhas lives de um político muito conhecido que sofreu um atentado. Ele estava com uma sequência de 888 no mapa, que é muito negativo, né? Então, eu não preciso falar isso para o cliente, ó, você pode ter um acidente, uma doença grave. Eu simplesmente sugiro que ele mude o nome dele, mude a assinatura dele, a maneira de assinar, que já vai quebrar aquela sequência negativa. Os nomes Marlene, Giovanni, NNE, tem uma sequência de 555, que pode gerar uma mudança brusca ou um acidente também. Uma mudança brusca, o que pode ser? Uma separação repentina, uma perda de trabalho repentino, né? Uma mudança, assim, de repente, na vida da pessoa. Ela tem um 555, porque 5 sempre traz muito movimento. Ou um acidente, né? Nós temos sempre citando, né, no 555, Kennedy, Daiane, Senna, os 3 tinham sequência de 555. Um outro caso interessante, eu fiz um mapa de uma moça, o nome dela era Tainã, e um rapaz chamado Maurício. E quando era feita, né, a sequência do nome dela, com um pedacinho do sobrenome, e Maurício, se eu não me engano, tem 9 letras, né? Numa das linhas, dava uma sequência de 666. E 666 significa uma encrenca muito grande, um problema muito grande de... Sabe aquela fofoca, aquela coisa que dá uma confusão? Ou com a família, ou com pessoas muito próximas, amigos muito próximos, né? E ela, de fato, havia passado por um problema familiar muito complicado, quando a avó dela faleceu, e aí teve a divisão da herança da avó com a família, e estava aquela briga, né? A família estava quase se matando, os tios, a família, os primos, estava uma confusão na família, bem naquele período onde o mapa dela vibrava com o 666. E ele tinha tido uma confusão familiar também, por conta de um problema que ele teve com a sogra, e aí gerou um problema seríssimo entre ele e a esposa, que culminou num divórcio. E também ele tinha uma sequência de 666. Uma sequência de 777, numa pirâmide, pode significar o quê? Um momento de introspecção, de solidão, de afastamento. Um momento também que a pessoa pode estar tão fechada, tão reservada, ela pode estar adquirindo doenças psíquicas, né? Ele pode estar tendo síndromes, depressão, ou problemas psicológicos graves, ou então um momento assim de solidão mesmo, de afastamento. Uma sequência de 888, como eu falei, né? Pode ser uma doença
grave da pessoa ou da família também. E a sequência de 999, perdas. Quando, como aí nesse mapinha que eu mostrei, tem um triângulo de 9, 9, 9, que somando dá 9, 9, 9, 18, que dá 9. Isso é ganho de dinheiro, isso se chama trígono de Marte. É um triângulo que pode te trazer um período de muita fartura, de muita abundância, de muita prosperidade. Agora, quando são 3 noves em seguida, aí é perda. Então, por exemplo, o nome Irineu. Irineu já começa com o I, com o R e com o I. Então, é uma sequência de 999, né? Então, essa pessoa pode ter uma vida muito difícil. Então, o 999 pode significar perdas materiais, perdas nos negócios ou rupturas também, né? Se vocês fizerem aí como exemplo o nome de uma pessoa que se chama Maria de Fátima, então coloca as 9 primeiras letras, Maria de Fá, e veja o que acontece na pirâmide de uma pessoa que se chama Maria de Fátima. Então coloca Maria de Fá. Então o que eu vou aconselhar para uma pessoa que se chama Maria de Fátima? Assinar M. Fátima ou Maria F., né? Porque são as sequências negativas que vão formando no nome da pessoa. Mas pirâmide, minha gente, não precisa ser só para dizer para a pessoa que ela tem uma sequência negativa. Pirâmide serve também para auxiliar a pessoa, para mostrar para ela que ela pode, mudando o sobrenome, formar no nome dela uma sequência positiva. Então, é um estudo mais avançado, quando é feito o mapa numerológico, nós vamos indicar para a pessoa uma troca de assinatura para que não forme aqueles bloqueios que são os números sequenciais negativos. Tá? Gostou do tema? Deixa a sua opinião, faça a sua perguntinha, eu vou ter prazer em te orientar. Até o próximo vídeo.